Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Salve, salve! Então, em virtude do que vem acontecendo aí tanto no Brasil como no mundo, eu venho aqui disponibilizando para vocês a aula do capítulo 7 do livro, que vem com a seguinte proposta aí, que é para a gente estudar a atividade industrial, tá? Ou seja, gente, o que a gente vai estudar aí nesse capítulo? Nós vamos estudar como a atividade industrial foi se desenvolvendo ao longo dos anos, dos séculos, tá? E até a fase atual de como ela está hoje. Para elucidar aí, tornar mais fácil, eu coloquei aqui uma tabelinha onde está aqui os 4 estágios do desenvolvimento industrial, tá? Tá ali o artesanato, quando se iniciou tudo, né? Quando o processo de transformação era realizado por uma só pessoa, era totalmente manual. Depois nós tivemos a manufatura, quando já eram usadas máquinas simples e despontavam sinais de uma divisão de trabalho na produção dos bens. Depois nós tivemos a Revolução Industrial, que vai vir a ocorrer aí no século XVIII na Inglaterra, onde começa a ser adaptado nos teares, né? O que são teares? Teares são máquinas de produção, fabricação de roupa, tá? Onde vai ser adicionado nesses teares aí a chamada máquina a vapor. O que era a máquina a vapor? Nada mais era do que o vapor do carvão com a água jogada ali. Esse vapor fazia com que essas máquinas se movimentassem. Depois, aí ainda nessa Revolução Industrial do século XVIII, isso vai sendo adicionado aos trens, que tem as Marias Fumaças, e depois aos navios também, tá? Essa Revolução Industrial na Inglaterra, depois ela foi passando por outras fases, como a Segunda Revolução Industrial, a Terceira Revolução Industrial e a quarta, que nós estamos vivenciando ela nessa época. Mais para frente, a gente vai falar de cada uma Revolução Industrial, mas por enquanto aqui é só uma tabelinha de geralzão, tá? E temos aqui a fase atual, que é caracterizada pela produção em grande escala, com a padronização das mercadorias e grande mecanização e automação do processo de fabricação. Show! Então vamos lá. As revoluções industriais, gente, aí ó, cada uma e o que surgiu de diferente entre uma e outra aí, ó. Tá ali, primeira, segunda, terceira e quarta. Tá 1.0, 2.0, 3.0 e assim vai. E lá os anos, tá? A primeira revolução aí, ó, vem se desenvolvendo no século XVIII, a partir de 1780, onde nós tivemos o aprimoramento da máquina a vapor, carvão e água, e a criação do tear mecânico, que era máquina para fabricação de roupa, tá? Com o tempo, a indústria ela vem se desenvolvendo e surge aí a eletricidade e os derivados do petróleo, ou seja, essa máquina a vapor de carvão e água, ela começa a ser substituída. E nós temos aí também a utilização do aço como inovação da segunda revolução industrial. Com o passar dos tempos, nós vamos aí vivenciar o surgimento da terceira revolução industrial, que também é chamada de revolução tecnocientífica, ou seja, é onde a informática e os robôs começam a ser colocados no processo produtivo. Mas na revolução tecnocientífica, esses robôs eles vão ser programados por meio da informática para eles funcionarem, tá ok? E temos a quarta revolução industrial, que surge em 2011, nós estamos vivenciando ela, que nada mais é do que a inteligência artificial. É isso aí, galera, nós estamos dentro da quarta revolução industrial e estamos aí acompanhando e vivendo ela. Enquanto na terceira revolução industrial as máquinas eram programadas, os robôs eram programados por meio da informática para funcionarem, na quarta revolução industrial as máquinas já passam a adquirir inteligência própria. Tá? Então, essas são as diferenças entre as revoluções industriais. Galera, essa revolução industrial, essas revoluções industriais, elas foram marcando também o modo de trabalho, a relação trabalhador e empresa, ou seja, funcionário e patrão. Algumas empresas mundialmente se despontaram aí
incluindo essas inovações tecnológicas no processo produtivo. Entre essas empresas nós temos a Ford e a Toyota, que foram as que se destacaram aí de modo aí o seu pioneirismo de botar essas inovações no processo produtivo. Vamos falar primeiro da Ford aqui, depois a gente fala da Toyota, tá? A Ford, ela adotou um modelo de produção chamado Fordismo, ou seja, onde os trabalhadores permanecem fixos e cada trabalhador desempenha uma única função dentro da empresa. Ou seja, eu vou te dar uma ideia basicamente do que é o Fordismo, tá? Antes, lá na Idade Média, Idade Moderna, vamos botar aí um sapateiro. O sapateiro, ele produzia o sapato, e esse sapateiro ele elaborava o cadarço, o solado, o design do sapato, e depois costurava tudo e fazia o sapato. Hoje nós temos empresas que só fazem cadarço, hoje nós temos empresas que só fazem design de sapato, e hoje nós temos empresas que só faz solado e a palmilha do sapato. Ou seja, eu dividi o processo produtivo. Tá? Isso é Fordismo, a divisão. Vamos botar isso para dentro de um trabalhador, dentro de uma empresa de automóvel, que é o Fordismo? Hoje você tem um trabalhador que só faz o processo elétrico. Hoje você tem um trabalhador que só faz o processo de pintura. Hoje você tem um trabalhador que só faz o processo mecânico. Ou seja, eu desmembrei o trabalho. A empresa Ford, ela que saiu e trouxe essa inovação para o trabalho. Tem um filme antigo, mas que vou te falar é muito engraçado, apesar de ser antigo, que é do Charlie Chaplin, que o nome é Tempos Modernos. Esse filme nada mais é do que uma crítica a esse modelo industrial fordista. Quem tiver curiosidade e quiser assistir, vá lá no YouTube, joga lá Tempos Modernos Charlie Chaplin, que vocês vão ver a crítica que ele fez ao modelo fordista, tá? Por que uma crítica? O modelo fordista, gente, ele não só acelerou a produção, mas como ele também desvalorizou a mão de obra do funcionário. Ah, professor, mas por que desvalorizou? Porque você simplificou o processo produtivo. E se você simplifica o processo produtivo, esse funcionário automaticamente ele vai ganhar menos. Show? Tá ok? Então, como eu tinha falado do toyotismo, o toyotismo saiu na frente o quê? Então, galera, o toyotismo ele se diferencia muito do Fordismo, tá? O toyotismo é da empresa Toyota mesmo, é isso mesmo que vocês estão pensando, tá? A Toyota, ela empregou robôs no processo produtivo, ou seja, se você olhar essa imagem aí, tá? Essas máquinas amarelas são robôs que foram programados, muitas das vezes por uma única pessoa, e substituiu aí a mão de obra de uns 30 ou até mais funcionários, tá? Porque o modelo toyotista ele veio aí como inovação. Inovação que ele robotizou o processo industrial, tá? E o modelo toyotista ele acaba sendo muito mais rápido do que o modelo fordista. Por quê? Vamos parar para raciocinar? O robô ele não precisa sair cedo porque o filho brigou na escola ou passou mal, tá? O robô ele não tem horário de almoço. O robô você não precisa pagar férias, 13º, hora extra. O robô ele não tem hora para descansar. Ou seja, porque o processo o toyotismo nós estamos falando dele aqui, ele tornou a produção muito mais rápida. E o modelo toyotista, é óbvio, está evidente, desvalorizou mais ainda a mão de obra. Ou seja, o cidadão que antes desempenhava uma determinada função em uma empresa da Toyota, tá? Esse cidadão ele teve uma função manual, né? Ele teve que passar por cursos, aonde agora ele vai manusear um robô, ele vai aprender a programar esse robô para fazer uma função que antes era desempenhada por ele. Ou seja, o toyotismo marcou também aí o surgimento de novas profissões, onde nada mais é do que a gente aprender a manusear essas máquinas e esses robôs, tá? Gente, então, as empresas foram adotando esses meios tecnológicos, essas inovações tecnológicas, e as empresas também começaram a se articular formas delas crescerem cada vez mais e ali controlar todo um mercado, tá? Isso daí tem 3 nomes: cartel, trust e holding.
Vamos falar cada um aqui. Cartel: empresas do mesmo ramo de atividade que se associam para dividir o mercado segundo seus interesses, tá? Ou seja, nada mais é do que empresas aí que vai fazer um acordo e vão combinar preços a fim de monopolizar um determinado produto no mercado. Com isso, elas vão impedir que empresas menores, que tenham mais recursos, de disputar lá aquele produto no mercado, e automaticamente ela vai estar levando à falência dessa empresa ou até mesmo futuramente a compra dessa empresa, e essas empresas aí que estão realizando o cartel vão se fortificar cada vez mais e se manter aí no mercado. Outro é o truste: empresas que compram empresas concorrentes para exercer o controle de mercado. Ou seja, aquela empresa que foi atingida pelo monopólio lá no cartel, ela não vai conseguir bater de frente com essas empresas gigantes que já estão combinando o preço no mercado, então ela vai vir à falência. Muitas empresas, antes de vir à falência, elas acabam sendo vendidas e vão ser compradas por aquela empresa que foi uma das responsáveis pela sua falência. Então o truste nada mais é do que a compra dessas empresas aí que vão vir a falir ou não vão conseguir bater de frente com a concorrência no mercado dos produtos aí de vendas, tá? Outro processo que essas empresas fazem para se articular é o holding. O que é o holding? Eu ia falar que é o nome de uma universidade, mas não vou falar. O que ela fez? Ela abriu ações, vamos lá, 100% das ações. O dono dessa empresa ficou com a maioria das ações, vamos botar aí 50%, e desmembrou lá. Ou seja, ele libera ações dessa empresa, como ele tem mais, ele exerce um certo poder de influência sobre esses outras pessoas que compraram a ação de sua empresa. Ou seja, isso é um jeito de você trazer novos investidores para a sua empresa, e você ainda, como é o dono e tem ali o maior número de ações, ainda continuar mantendo certa influência sobre esses novos investidores que compraram essas ações de sua empresa. Ou seja, são meios aí que as empresas encontram de se articularem e se manterem aí por décadas ou até mesmo centenas de anos aí no mercado de vendas. Gente, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido algo, espero que tenha sido útil, tá? E que vocês aí, gente, tomem todas as medidas protetivas possíveis para a gente conter o avanço desse vírus e que todos possam voltar com saúde, caso se estenda aí por mais um período a quarentena, todos possam voltar com saúde e força total e gás novo para a gente tocar a nossa vida aí normalmente, tá? É isso aí, galera. Até a próxima e aquele abraço.